Amados irmãos, vamos comentar nosso segundo texto bíblico hoje, que nós encontramos no livro de Jó, capítulo 31 e capítulo 32. Capítulo 31, nós vemos aqui dizendo: Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz um concerto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus na minha, de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso nas alturas? Porventura não é perdição para o perverso e desastre para os que praticam iniquidade? Vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que Jó diz: fiz um concerto com os meus olhos. Os olhos se justificando. Como os poria numa virgem. Aqui entra nas falhas sexuais. Olhos adúlteros. Pedro fala em olhos adúlteros, né? De homens e mulheres que, apesar de ser crente, mas que tem atração sexual, carnal, né? Às vezes por Jó solteiro, homem por mulher solteira, e mulher também por Jó solteiro, ou por outro homem casado, que no caso de quem é casado é adultério, né? E Deus condena. Então, uma das coisas que Jó tinha era o controle sobre o seu desejo sexual. Ele diz: pois fiz um concerto com os meus olhos, né? Como o poria sobre uma jovem. Não só sobre a jovem, mas nós vemos no versículo 9 ele dizendo: se o meu coração se deixou de seduzir pela mulher, por uma mulher, se eu andei rodeando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outro sem curso sobre ela. Então ele considera Jó que isso é um grande pecado. Então, meus amados irmãos, nós vemos hoje nos dias atuais, onde muitos homens são crentes, mas que estão dentro da igreja, mas não perdem a oportunidade, né, de adulterar, jovens fornicando com os outros. Nós sabemos que isso é condenável diante de Deus. Tem mulheres também dentro da igreja que são mulheres que não foram curadas, e homens que não foram curados, e que cometem adultério. Tem sido o caso de grandes escândalos e de grandes separações dentro das igrejas, que aqueles que têm um sentimento desse, irmão, possam orar para que Deus lhe cure. É uma doença espiritual que precisa ser curada. É um desvio, né, moral que precisa ser curado, mas o Espírito de Deus pode fazer isso na minha e na sua vida, não é? Então nós vemos que Jó disse que jamais o que ele estava sofrendo não era consequência desse tipo de pecado, porque tem muita gente que sofre essa consequência de pecado. Outra coisa que Jó disse que não sofria, irmão, era se ele tinha desprezado, né, o pobre, né, o necessitado, né, se ele reteve do pobre o que ele desejava, se ele reteve do pobre os seus direitos trabalhistas quando ele reclamou contra ele na justiça, né? É o que ele está dizendo aqui no versículo 16, né? Ele fala também, né, que o castigo de Deus viria sobre ele e o assombro, né, e daquilo que ele podia suportar. O versículo 24 também ele fala que não era avarento. Ele diz: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Oh, meus amados irmãos, se me alegrei com a minha fazenda e do que na minha mão tinha alcançado. Então ele mostra que essas coisas, a procura pelas coisas materiais, não fazia parte da vida dele. Ele não era avarento. Meus amados irmãos, se a gente olhar, muita gente hoje está na igreja, mas como diz o capítulo 13 de Mateus, está sufocado pelas seduções da riqueza, do bem-estar social, da posição social, e essas coisas não contribuíram para Jó estar na situação que ele estava. Ele também diz, irmão, que ele não se alegrou, versículo 29, com a desgraça do que tinha ódio dele, daquele que ele abusava. Jamais ele estava sofrendo aquilo como consequência disso. Ele tinha certeza que as pessoas que tinham ódio dele, ele não tinha ódio das pessoas, e não se alegrava no fracasso dessas pessoas, que também ele não deixou de pecar o seu paladar, desejando a maldição e a morte daquela pessoa.
Ô, meus amados irmãos, tem muita de nós hoje, muita gente até dentro da igreja que deseja a morte, a maldição sobre as pessoas que muitas vezes nem é inimigo seu, é só por discordar, não concordar com o que ele é, com o que ele faz, por lhe chamar de dar um conselho, a pessoa deseja ver aquela pessoa morta. E se a pessoa fizer mal, tem muita gente guardando mal, ressentimento, irmão. Deus não se agrada desse tipo de coisa. A gente precisa perdoar as pessoas, não guardar ressentimento, não se alegrar se essa pessoa fracassar, né? E nem contribuir para o tropeço daquela pessoa. Isso é o que Jesus disse: dai a quem te pedir, fazer o bem a quem te faz o mal, e bendizer aos que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Este é o caminho. Então, meus amados irmãos, né? Nós vemos aqui no capítulo 32, que Eliú era o mais novo dos três amigos, né, de Jó, dos três que já tinha falado. Ele ficou calado aquele tempo, por ser o mais novo, ele tinha que deixar os mais velhos falar. Então, quando os mais velhos se calaram, ele entrou, dizendo que ele estava cheio de conhecimento, estava cheio de sabedoria, e pediu a Deus para que as palavras dele não fossem palavras lisonjeiras, e que ele repreendeu os outros amigos dele que falaram antes, porque se calaram diante da justificativa de Jó. E ele traz, né, conforme o versículo 11, eis que guardei as vossas palavras e tenho ouvido as vossas considerações, até que buscasse razões. O 11, né? Porque, o 18, porque estou cheio de palavra, o meu espírito me constrange. Quer dizer, era um homem que dizia que estava cheio de palavra, né? O verso 21, ele diz: queira Deus que eu não faça acepção de pessoa, nem use lisonja com homem algum, porque não sei usar de lisonja. Em breve me levantaria o meu Criador, me levaria o meu Criador. Meus amados irmãos, eu sei que muitas vezes a gente pode estar cheio de palavras, agora as palavras têm que ser ditas no tempo certo. A Bíblia diz que a palavra dita no tempo certo é como maçã de ouro em salva de prata, não é? E que nós não usemos de lisonja, de mentira para enganar, falsidade contra os irmãos, contra as irmãs da igreja. Tem muitos irmãos que falam com lisonja, com mentira, elogiando, mas por trás querendo espetar as pessoas, querendo ver o mal da pessoa, e essas coisas Deus abomina. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.